assistir o live action de A Pequena Sereia e, é claro, não vai ter spoilers aqui, não se preocupe, mesmo a história sendo a mesma da animação. Outra coisa que eu preciso deixar muito claro que é o seguinte: eu não vou, nesse vídeo aqui pelo menos, eu não vou fazer comparações com a animação clássica, porque não seria justo com o filme. Afinal de contas, o filme ele precisa se sustentar por conta própria, porque na real acho que essa que é a grande ideia da Disney. Ele quer fazer um filme sem que necessariamente a pessoa tenha assistido o anterior. Mas assim, vamos e convenhamos, não tem como a gente não comparar algumas coisas. A história é a mesma, sem tirar nem pôr, é a mesma coisa. Tudo que tem na animação original tem no novo live action. Então, caso você queira aproveitar que está no cinema e apresentar para uma geração que não conhece o Pequena Sereia clássico, é uma boa pedida, porque querendo ou não você vai mostrar no cinema. Agora, para quem já conhece, também funciona. Querendo ou não, é aqueles tipos de animação de live action, de adaptação de live action, que funciona de uma forma muito simples, porque afinal de contas, como é a mesma história e tem as mesmas músicas, não tem como a pessoa não ficar encantada pelo filme na hora que toca as músicas. Na hora que toca as músicas eu fiquei emocionado, assim como eu fico emocionado quando toca as músicas na animação. É normal isso, porque eles se baseiam muito nessa nostalgia das pessoas agora que estão trazendo seus filhos que viram quando eram pequenos. É normal isso, mas eu não vou ficar entrando em comparações aqui, prometo, na medida do possível, prometo. Na história, a Ariel ela acaba se encantando pelo mundo da superfície e ela acaba se apaixonando pelo príncipe Eric, e agora ela quer ir para a superfície. Para isso, ela acaba encontrando a Úrsula, que acaba fazendo uma espécie de acordo com ela. Ela pode ir para a superfície, ela vai ganhar pernas, só que o problema é o seguinte: ela vai perder a sua voz. É igual à história original, é aquilo que eu falei, com todos os seus erros e acertos, porque na história original também tem erros. Eu vou fazer a crítica, eu vou trazer aqui pro canal em algum momento. Falar a real, meu grande medo desse filme não era nem tanto a história, nem tanto os personagens, mas sim os animais aquáticos, que foi um grande negócio que eu fiquei com medo desde o Rei Leão, que era aqueles animais muito animalescos. Afinal de contas, animais têm que ser animalescos, mas a gente precisa se afeiçoar com eles de alguma maneira. Por exemplo, o linguado é zero carisma, é impossível você simpatizar com o linguado. Diferente do Sebastião, que por mais incrível que pareça, eles conseguiram a façanha de colocar emoções e expressões faciais em um caranguejo. Funciona bem, porque o diretor ele consegue fazer de um jeito muito inteligente, que é o seguinte: ele não fica aquele caranguejinho pequenininho escondido no canto, não. O diretor faz questão de pegar a câmera e deixar bem próximo do caranguejo, e aí a gente consegue ver, na medida do possível, é claro, algumas expressões e algumas emoções ali. Ajuda muito pelo fato do ator estar indo muito bem no papel. Quem dirige o filme é o Rob Marshall. Ele também dirigiu alguns musicais, então ele já tem uma familiaridade com musicais. Ele tinha dirigido Chicago anteriormente, há muitos anos atrás, então ele consegue fazer algumas tomadas bem interessantes em relação à música, com a ajuda excepcional, ajuda e colaboração de Lin-Manuel Miranda. Esse que, aliás, consegue trazer algumas novas músicas para esse filme. Tá aí algumas comparações que tem que falar, não tem jeito. Algumas músicas para esse filme e também alguns efeitos, alguns números musicais que me lembraram muito Hamilton. Não tem como não lembrar Hamilton em vários momentos. Falando nisso, várias pessoas que trabalharam com o Lin-Manuel Miranda em Hamilton aparecem aqui. O diretor também fez Piratas do Caribe Navegando em Águas Misteriosas, que é o quarto filme do Piratas do Caribe. E por que eu estou mencionando Piratas do Caribe? Porque é exatamente no Piratas do Caribe 4 que tem o tema de sereias. Existe toda essa conexão, querendo ou não, com Piratas do Caribe. Mesmo, por exemplo, o Javier Bardem aparecer no quinto filme de Piratas do Caribe, que não tem nada a ver com esse diretor, ele tá aqui como Rei Tritão, que tá ok na medida do possível. Nós vamos falar do elenco
em breve. Falando da parte do diretor ainda, ele consegue tomar algumas tomadas de decisões bem interessantes, e o filme é aquilo que eu falei, me lembrou em alguns momentos o Piratas do Caribe, não tem como, porque ele tem esse conhecimento, e a própria Disney já está acostumada a fazer filmes em 1800, aquela época de caravelas, de carruagens, lembra muito. Mas antes de tudo, esse filme tem que ser dividido em duas partes, a parte aquática e a parte terrestre. Começando pela parte aquática, ele é muito fraco na parte aquática. Não parecia que eles estavam debaixo d'água mesmo. Eu acho que eles poderiam ter aproveitado o James Cameron, que agora tá na Disney também fazendo Avatar até o fim da vida, que fez o último Avatar, O Caminho da Água. Ele entende de água, poderia ter chamado ele para pelo menos dar alguma assistência ali, porque existem alguns elementos e alguns efeitos que ficaram muito estranhos na água. Em relação ao cabelo, movimentação de personagens, fica muito esquisito mesmo. Apesar de que na parte que tem a Úrsula, que a maioria dela é debaixo d'água, funciona de um jeito bem legal. Ela fica se movendo pela caverna, é bem legal. A Úrsula aqui quem faz é a Melissa McCarthy, ela tá muito bem no filme, ela entrega em vários momentos uma atuação muito boa, o elenco de forma geral tá muito bom. Agora nós vamos para a parte seca do filme, que é a parte terrestre, que consideravelmente fica melhor. Aí nós temos a química do casal, tanto da Ariel quanto do príncipe Eric. Quem faz a Ariel é a Halle Bailey. Ela tá ótima, ela canta muitas das músicas, ela consegue, porque se você conhece a história original, você sabe que em determinado momento ela fica sem a voz. Tá até na sinopse, acabei de falar a sinopse, ela fica sem a voz. Então ela precisa atuar só com o rosto, o que pode ser muito difícil para alguns atores. Não é o caso dela, ela consegue ir muito bem. Na parte da água fica esquisito mesmo, porque toda a parte da água eu achei muito, sei lá, ficou faltando alguma coisa. Quando ela vai pra terra melhora muito, e aí tem essa química muito boa dela com o príncipe Eric. Quem faz o príncipe Eric é o Jonah King, ele faz um príncipe Eric até que normal, não tem grandes, assim, nada que se altere tanto, mas aí, o que interessa mesmo, que funciona legal, é a química dos dois. A Ariel, como ela não consegue falar, ela consegue só se expressar por expressões faciais e alguns gestos, algumas coisas, fica muito legal. É muito difícil de você criar um relacionamento sem uma palavra, e ficou muito bom. Não tem jeito, o filme se prende muito na nostalgia, é claro que vai se prender na nostalgia, senão não teria um live action da Disney, é natural que tenha isso, e funciona assim de uma maneira até que boa para introduzir talvez o filme antigo para quem não viu. Então, querendo ou não, o live action cumpriu a sua promessa bem. E você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima.